Bom dia. Hoje eu tô de fone, que o meu fone tava ruim, daí ganhei um novo. E ver se vocês estão ouvindo bem, melhor. Acho que é melhor com fone, né? E aí? Deixa eu deixar vocês entrarem um pouquinho. Ó, vocês sabem que essa aula aqui, obviamente que é uma prioridade, mas nem sempre eu consigo. Parece que toda terça-feira acontece uma coisa. Então, às vezes acontece de eu não conseguir estar aqui. Vocês sabem disso, né? Mas a gente vai fazendo o que a gente consegue. Então, vamos lá. Abri a caixinha ontem, né? Acho que foi bom, né? Nossa, tinham tantas dúvidas, vocês não têm noção da quantidade de dúvidas que tinham lá. Eu vou aos poucos respondendo, mas era muita dúvida. Muitas dúvidas se repetindo, né? Muitas dúvidas sobre segunda união, sobre comunhão, né? Muitas dúvidas sobre... O que mais que tinha? Tinha muitas dúvidas sobre o que é pecado, o que é pecado grave, o que é pecado venial, se existem vários tipos de pecado, enfim. E aí a gente vai respondendo aos poucos, tá? Não esqueçam que aqui é uma aula de doutrina que vai acontecendo, né? Então, a gente vai respondendo as perguntas ao longo do tempo, tá? Aquilo ali foi só algumas coisas porque o pessoal tava com algumas dúvidas sobre as questões de se poder ou não cruzar a perna. Daí eu achei melhor responder por aqui do que lá no outro Instagram, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar. A gente tá vindo pelo credo, né? E agora a gente chegou na parte do Espírito Santo, né? Então a gente falou sobre Deus Pai, falamos sobre a criação, falamos sobre Deus Filho, sobre a encarnação, sobre quem é Jesus Cristo, exatamente. Falamos bastante sobre o que é pessoa, o que é natureza, né? E agora, deixa eu tirar aqui, senão eu fico olhando e não consigo prestar atenção. E agora a gente vai falar sobre o Espírito Santo, né? Eu acho que o Espírito Santo é a pessoa da Santíssima Trindade mais difícil da gente entender, né? Porque quando a gente fala Deus Pai, a gente escuta a palavra Pai e isso nos remete a algo que nos é familiar, que é ter um pai, né? Ainda que quando a gente escute a palavra pai, muitas vezes a gente não tenha noção clara do que é um pai, do que representa um pai exatamente, muitas vezes pelas nossas próprias experiências pessoais, a gente consegue entender o papel de um pai, né? O valor de um pai na nossa vida, o cuidado que um pai tem, em geral, deve ter com o seu filho. Ainda que muitas vezes o nosso pai terreno, né? Nosso pai da terra não tenha cumprido muito bem esse papel, né? Mas é mais fácil para a gente conseguir entender que figura é essa, né? Assim como quando a gente fala do filho, a gente também sabe o que é o filho, né? A gente sabe as atribuições, digamos, de um filho, o que o filho é para um pai, essa relação entre pai e filho, né? Então, isso não é uma coisa muito estranha para nós. Mas quando a gente fala Espírito Santo, a gente o que é Espírito Santo? Pai eu entendo, filho mais ou menos, pai, filho, mas Espírito Santo parece uma coisa muito difícil, né? E a gente não sabe exatamente do que está se tratando quando a gente fala do Espírito Santo, né? Então a gente sabe, quando a gente foi tendo as aulas, a gente sabe, Deus Pai permaneceu e permanece em luz inacessível, né? Então a gente consegue ver o Pai através do Filho, né? Então a gente consegue conhecer a Deus Pai, o jeito, digamos, de Deus Pai, o cuidado de Deus Pai, a preocupação de Deus Pai, o porquê
Deus Pai nos criou, né? A gente sabe muito bem que foi a Santíssima Trindade como um todo. A gente acaba atribuindo algumas coisas, algumas pessoas da Santíssima Trindade, muito mais para o nosso próprio entendimento, né? Então Deus Pai não foi enviado à Terra, a gente não conhece Deus Pai verdadeiramente, né? Mas ele é fonte de tudo, né? Ele é fonte de Deus Filho na encarnação, ele é fonte do Espírito Santo em Pentecostes, né? E o Filho a gente conhece muito mais, né? Porque o Filho encarnou, então a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele encarnou, ele passou a se fazer carne, passou a se fazer homem para a nossa salvação. E a gente já falou bastante sobre isso aqui, né? Mas o Espírito Santo, ele é algo que ele vem nos nossos corações, né? Ele, tudo bem que ele vem em forma de pomba, vem em forma de fogo, vem em forma de brisa, né? Então a gente acaba personificando a figura do Espírito Santo, mas ele não é visível, né? Ele não é palpável, não é tangível. O que a gente vê mais do Espírito Santo são muito mais os seus frutos do que a sua pessoa em si, né? E a gente começou a conhecer o Espírito Santo muito mais no Novo Testamento pelas coisas que Cristo nos falou sobre ele do que a gente conhecia antes, embora a gente visse que ele estava presente no Antigo Testamento. Então o Espírito Santo não foi algo ou alguém que surgiu com o Novo Testamento, com as coisas que Cristo falava. Quando a gente olha retrospectivamente no Antigo Testamento, e é justamente esse papel do Novo Testamento, é nos ajudar a olhar para o Antigo Testamento com o olhar correto, né? Quando a gente consegue olhar para trás, a gente vê que o Espírito Santo já estava lá, que ele já parava sobre as águas, que ele falou pelos profetas, que foi o Espírito Santo que inspirou os profetas a falarem do Filho, né? A falarem de Deus Filho, né? E é muito interessante a gente pensar que a Santíssima Trindade ela está tão unida, né? Que não poderia haver a própria salvação de Cristo, que Cristo veio trazer ao mundo, não seria possível sem o Espírito Santo. Que a gente vai ver ao longo dessa aula, que é o Espírito Santo que nos une a Cristo. Então, para que a gente esteja unido a Cristo e para que a remissão dos pecados aconteça, é necessário o Espírito Santo, né? A gente vai ver isso muito claramente através do batismo, né? Então, a gente reza a Deus Pai pelo Filho no Espírito Santo, né? Então, quando a gente reza nas três pessoas da Santíssima Trindade. A Deus Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Então vai ser um pouco isso que a gente vai tentar conversar hoje, né? Então a gente sabe que o Filho é o caminho que nos leva ao Pai, é o caminho que nos leva à vida eterna, né? Foi ele quem abriu com a sua paixão e morte na cruz, o caminho que permitiu que a gente pudesse chegar no céu, né? Mas era impossível que a gente fosse a Deus Pai pelos nossos próprios esforços, né? Então a gente não consegue chegar à vida eterna, chegar ao céu pelos nossos próprios esforços. Foi necessário que Deus Filho se fizesse homem e redimisse os nossos pecados para que a gente pudesse chegar no céu, né? Então Deus se rebaixa até nós, ele se esvazia de tudo que ele é, né? Ele se faz um de nós, ele nasce como um de nós para que a gente pudesse se relacionar com ele, né? Mas é necessário que a gente esteja unida a ele, né? Ou seja, a Cristo, para que essa união com Cristo faça com que a gente seja de fato salvo por ele. E essa união se dá através do Espírito Santo, né? Então a gente fala muitas vezes isso, né? Por nosso Senhor Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo. Então, o que faz com que haja essa unidade dos cristãos, o que faz com que a gente seja adicionado ao corpo de Cristo e que a gente faça parte do próprio Cristo, que a gente seja filho no Filho, é o Espírito Santo, né? Então, é o Espírito Santo que permite que a gente tenha essa relação com a Santíssima Trindade.
É o Espírito Santo que faz essa união e permite que a gente consiga falar ao Pai, pelo Filho, e a gente faz isso no Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo, quando eu estava estudando, eu achei muito interessante essa analogia. O Espírito Santo, ele é como se fosse a água que une os grãos de trigo, né, para que a gente possa fazer o pão, né? Então, do que adiantaria a gente ter o trigo se a gente não tivesse a água para poder unir aquele trigo e assim fazer um pão, né? O pão que é o símbolo do pão da vida, de fato, né? Que é o próprio Cristo e que a gente passa a fazer parte desse corpo de Cristo quando a gente é batizado. Então, o que faz essa liga, né, entre a cabeça que é Cristo e nós que somos o corpo de Cristo é o Espírito Santo, né? Então, dentro do corpo da igreja, né, que é o corpo de Cristo, o Espírito Santo, portanto, ele exerce a função de alma no corpo de um ser humano. Então, se a gente fosse fazer essa analogia, né, entre quando a gente está falando, né, que a igreja, todos nós fazemos parte de um corpo onde Cristo é a cabeça, isso quem ensinou foi o próprio São Paulo, né? Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, nós somos os membros de Cristo, né? Quando a gente faz essa analogia, a gente faz essa analogia com o corpo humano, né? O que dá vida ao corpo humano é a alma, né? Então agora, acho que algumas de vocês acabaram acompanhando um pouco isso de que a gente tinha um casal de amigos nossos que perdeu a filhinha, né? E daí eu fui no enterro, né? Eu fui no enterro, foi um enterro muito calmo e tranquilo, porque é uma família que tem fé de fato, né? Embora estivéssemos todos sofrendo com aquilo, e é realmente muito duro perder um bebezinho de 2 meses, olhar essa realidade com os olhos da fé, olhar essa realidade de que foi Deus quem deu a vida à Olivia, né? E a Olivia foi capaz de cumprir a sua missão na Terra, esses pequenos 2 meses que ela viveu aqui, né? Permitindo que ela corredimisse com Cristo, que ela fosse batizada, que ela de fato fosse para o céu, né? Que é na verdade o que a gente deseja para todos os nossos filhos, né? E conseguiu que tantas pessoas voltassem a rezar. Vocês não acompanharam, mas a gente acompanhou de perto a quantidade de gente que rezava junto, rezava por ela, as crianças conseguindo entender um pouco mais essa realidade. Foi uma coisa muito bonita de ver, né? Então, de uma realidade que era uma realidade muito sofrida, aos olhos da fé, passou a ser uma realidade muito impressionante, né? E ao chegar perto do caixão da Olivia, né, é uma coisa muito dolorida você ver um bebezinho, né? Puxa vida, sem vida mais, né? E é exatamente isso, assim, o que trazia vida àquele corpo era a alma. E com a morte, a alma já não está mais lá. Houve uma dissociação entre a alma e o corpo. Aquilo ali era um corpo, claro, dado por Deus, escolhido por Deus, né, para haver essa junção entre a alma e o corpo na Olivia, mas é um corpo que que ia se decompor de fato, né? E é justamente isso, assim, o que traz a alma, o que traz a unidade, o que traz a vida, o que traz o que faz de fato viver um corpo, assim como no corpo da igreja, é a alma, e assim como no corpo da igreja é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a alma de fato de nós cristãos, é a alma da igreja, é o que faz com que estejamos todos unidos, é o que faz com que a gente consiga falar a mesma língua, né? Então quando veio o Espírito Santo em Pentecostes, né? Quando veio o Espírito Santo sobre os apóstolos, cada um falava na sua língua e todos se entendiam. Então é exatamente isso que faz o Espírito Santo, né? Então, se não há alma, se não há o Espírito Santo, o corpo se desagrega, o corpo se desfaz, se decompõe, não há mais união, né? Então, o que mantém a união de toda a igreja é de fato o Espírito Santo. O que mantém a unidade do corpo é de fato a alma, né?
Então, quando não há alma, o corpo se desagrega, o corpo se decompõe, o corpo se desfaz, né? Então, se a gente tira a alma da igreja, que é o Espírito Santo, a gente se desfaz completamente. Então, a gente vai ver o quanto o Espírito Santo ele está presente na igreja e ele faz com que a igreja seja de fato um corpo vivo, né? Não seja apenas uma instituição. A gente vai falar um pouco sobre o que é a igreja na próxima aula, né? E a igreja é muito mais do que uma instituição de caridade, muito mais do que uma instituição filantrópica, muito mais do que uma instituição humana. Ela é, de fato, um organismo vivo e um organismo sobrenatural, né? E que vai se manter ao longo dos séculos, né? E que as portas do inferno não prevalecerão. Então, é o Espírito Santo que vivifica tudo isso e que faz com que toda a Sagrada Escritura, né? Toda a tradição da igreja se mantenha pulsando, né? Na vida de cada um dos fiéis e permite que cada um dos fiéis estejamos falando a mesma língua, entendamos exatamente o que Deus Pai e Deus Filho, né, Deus Filho através dos seus ensinamentos quis nos ensinar, quis passar para nós, né? Então a gente vê quando vem Pentecostes, né? Antes de Pentecostes, os apóstolos não conseguiam entender muito bem o que estava acontecendo, muito bem os acontecimentos, não conseguiam meio que juntar Lé com Cré, né? Tinham um pouco os ensinamentos de Cristo muito, assim, desconectados, né? E aí depois quando vem o Espírito Santo, ele unifica tudo isso. Ele vivifica tudo isso, ele dá vida a todos esses ensinamentos que Cristo deu anteriormente e permite que isso se transforme em vida na vida de cada um dos apóstolos. E é exatamente o que o Espírito Santo faz na nossa vida, né? Ele transforma o que é a palavra de Deus escrita na Sagrada Escritura, o que é a tradição da igreja que nos ensina sobre os sacramentos, sobre os mandamentos e todos os seus ensinamentos, toda a sua doutrina e vivifica isso em nós. Então o Espírito Santo ele faz com que nós sejamos outros Cristos. Então a gente falou isso na última aula, né? A vida de Cristo é um filme rápido do que é a nossa própria vida, né? Então esse filme rápido do que é a nossa própria vida, ele vai ser reproduzido na nossa própria vida se a gente permitir que o Espírito Santo assim age em nós, e é isso que a gente deseja com a nossa vida cristã, né? E a nossa vida cristã, por isso ela tem o início no batismo, né? Eu já estou um pouco adiantando a aula, porque no batismo a gente recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a viver em nós, habitar em nós e aos poucos transformando a nossa vida através da nossa correspondência, né? Então, só há, portanto, verdadeira comunhão na igreja se houver o Espírito Santo, né? Só há vida na igreja se há o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, a gente falou agora, a gente já tinha falado antes da primeira pessoa da Santíssima Trindade, Deus Pai, né? Que a gente falou sobre ele sendo responsável pela criação, embora a gente saiba que tudo tenha sido criado no Filho, para o Filho, com o Filho, né? Mas Deus Pai é responsável pela criação e pela fonte do Filho e do Espírito Santo, a fonte da encarnação, a fonte da vinda do Espírito Santo em Pentecostes. A gente falou do Filho, a gente falou desse que se encarnou, né? E que permitiu a remissão dos nossos pecados. E agora a gente vai falar da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo vivificador. É justamente ele que dá a vida, né? E que a gente vê muito mais os seus efeitos do que ele mesmo, né? Então, ele mesmo não fala, digamos assim, né? Então, Deus Pai fala lá, né? Esse é o meu Filho muito amado, em quem põe toda a minha complacência, né? O Filho fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Espírito Santo não declara nada sobre si mesmo, né? Então, se a gente pudesse fazer uma analogia, né? O Pai é aquele que fala. O Filho, ele é a própria palavra, né? Só que não é possível emitir uma palavra sem ar, né? A gente não consegue emitir uma palavra sem o sopro. Então a gente não consegue falar sem o ar.
E o Espírito Santo é justamente isso, é o ar que permite que a palavra seja emitida e permite que a palavra seja ouvida, né? A gente sabe que é o ar que bate nos nossos ouvidos e aquilo vai reverberando dentro do nosso ouvido para que a gente consiga ouvir o som, né? Então o ar é aquilo que a gente menos nota, assim como o ar que está em volta de nós, é aquilo que a gente menos nota, que a gente não vê, mas que sem ele não seria possível que a gente vivesse, né? Sem o ar que está ao nosso redor, a gente não seria capaz de respirar, né? Então o ar é aquilo que possibilita tudo, que é exatamente o Espírito Santo. É aquele que a gente não vê, mas que possibilita tudo. É aquele que possibilita que a gente escute a palavra de Deus, que a gente entenda a palavra de Deus, que a gente escute a voz de Deus Pai, que a gente consiga entender os ensinamentos de Jesus Cristo, né? É o Espírito Santo que permite que isso tudo se transforme em vida em nossas almas, né? Por isso que a gente diz que na nossa vida interior a gente precisa ouvir as moções do Espírito Santo, ou seja, a gente precisa deixar que esse ar de fato reverbere no nosso ouvido, né? Então, não havia, portanto, palavra se não houvesse Espírito. Então é isso que a gente fala, não haveria Jesus Cristo se não houvesse Espírito, né? Não haveria salvação se não houvesse Espírito, né? Então, o Espírito Santo é aquilo que tudo possibilita. A gente vai falar um pouquinho da presença do Espírito Santo lá na frente, na presença do Espírito Santo nos sacramentos. E é lindo demais a gente pensar isso, né? Então, a gente escuta isso, né? Ninguém pode dizer Senhor, Senhor, a não ser no Espírito Santo, né? Então, de fato, para que a gente consiga reconhecer Jesus Cristo, que a gente possa dizer Abba Pai, né? Abba Pater como Jesus Cristo, a gente precisa do Espírito Santo, né? Então, para a gente escutar todas as moções, para a gente entender para vocês entenderem o que eu estou dizendo, para eu conseguir explicar isso para vocês, é o Espírito Santo que permite que isso aconteça, né? Não é a minha força, a minha inteligência somente, né? É óbvio que tem o esforço da minha inteligência, o esforço do meu estudo, mas o que dá vida a tudo isso é o Espírito Santo. E o que toca no coração de vocês também é o Espírito Santo, né? Quantas vezes as pessoas falam que, nossa, aquilo que você falou mudou a minha vida, aquilo que você falou tocou a minha vida. Quantas vezes a gente está escutando uma pregação e a gente fala, nossa, parece que o sacerdote está falando para mim, né? Muitas pessoas têm essa sensação, né? Porque o Espírito Santo que toca em alguns lugares, às vezes a gente vê pessoas que estão ouvindo a mesma coisa e o Espírito Santo toca em lugares diferentes, que ele toca onde é necessário para ver pequenas conversões, né? Porque a nossa primeira conversão, aquela onde a gente vê tudo, onde a gente entende tudo, onde a gente quer aquele caminho, é uma conversão muito importante. Mas as nossas pequenas conversões diárias, para que a gente possa ir ajustando a nossa vida fielmente àquilo que a gente viu lá no início, isso é muito mais importante, digamos, né? Porque é nisso que a gente precisa ser dócil, né? Então, quando a gente fala de Espírito Santo, a gente, da nossa parte, precisa muito escutar essa questão da docilidade, né? Então, porque a gente precisa ser dócil a essa palavra, a esse sopro, para que a gente consiga ir conformando a nossa vida àquilo que Deus espera de nós. Que no fundo é isso que um cristão precisa fazer, né? Para a gente poder, no fim da nossa vida, dizer, já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim, né? Então isso, né? Para que a gente reconheça o Filho, para que a gente consiga rezar ao Pai, a gente precisa do Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo, portanto, é aquele que tudo possibilita, né? No Catecismo da Igreja, ele fala, né? Esse conhecimento de fé, ou seja, qualquer conhecimento de fé, só é possível no Espírito Santo, né? Para que a gente possa estar em contato com Cristo, é preciso a gente ser tocado pelo Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo é quem nos precede, né? E suscita em nós a fé através do batismo, né? Então, por isso a gente vai ter uma aula só sobre o sacramento do batismo, né? Mas por isso que nós católicos, a gente acredita que o sacramento do batismo é o derramamento de Deus Pai, né? O derramamento do Espírito Santo por Deus Pai, para que a gente possa
estar conformados com o Filho para que a gente possa ser filho adotivo de Deus em Cristo, né? Então, o Espírito Santo passa de fato a habitar em nós e por isso a gente batiza crianças pequenas, né? Porque quando a gente batiza as crianças pequenas, a gente quer que o Espírito Santo já comece a habitar nessa alma, que o pecado original já não seja mais quem domina aquela alma, né? As consequências do pecado original estarão lá, mas o que vai passar a dominar aquela alma é o Espírito Santo. Então, todos os meus ensinamentos enquanto mãe, os ensinamentos que ela vai aprender na Santa Igreja e tudo, aquilo vai ganhar vida nela por causa do batismo, né? Então, esse, portanto, é o primeiro sacramento da fé, o batismo, porque nos dá o Espírito Santo, né? Então, a vida que tem a fonte no Pai nos é oferecida pelo Filho, por causa da cruz, né? E nos é comunicada intimamente e pessoalmente pelo Espírito Santo na igreja, né? Porque o que acontece? Nós todos vamos nos conformar a Cristo. Esse é o nosso desejo enquanto cristãos, que a gente seja cada vez mais outros Cristos na Terra, que a nossa vida esteja cada vez mais conformada à vida de Cristo. Só que a vida de cada um de nós, ela é muito específica, ela é muito pessoal, ela é muito personalizada. Por isso existem tantos carismas existem na igreja, né? Porque as pessoas são diferentes, as pessoas elas se identificam com coisas diferentes, elas são tocadas por coisas diferentes, né? Então isso tudo faz com que o nosso caminho de santidade seja de fato pessoal, né? Então, por mais que a gente tenha modelos que nos ajudam, sei lá, modelos de boa mãe, modelos de boa cristã, modelos de santos que, por exemplo, como São José Maria, que falavam sobre o trabalho ordinário e que nos ajudam, através do nosso trabalho, a gente se conformar mais a Cristo, né? Então, os santos nos ajudam. Existem santos que são os santos que se preocupam não, que tem o carisma da pobreza, que chamam a atenção do povo de Deus para aquela virtude necessária naquele momento. E por isso a gente diz que ao longo da história da igreja, Deus suscita santos importantes para a necessidade daquele tempo, né? Então, por isso que existem santos tão diferentes e tão importantes no tempo determinado da igreja, né? São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, que precisavam ir ajustando a doutrina da igreja e que, enfim, né? Então, cada um deles vai ter uma missão específica do Espírito Santo para vivificar a igreja como um todo na comunhão dos santos, né? Então, o batismo, portanto, nos concede a graça desse nascimento novo no Espírito, né? Por meio do Filho, né? Em Deus Pai, né? Então, é isso. Então, é um caminho que a gente vai. Deus Pai, por meio de Deus Filho, nos faz nascer no Espírito, né? Por isso que lá diz no Evangelho que é necessário a gente nascer de novo, né? Cristo fala, é necessário que nasça de novo. Esse nascer de novo é o batismo, né? E, por outro lado, o Espírito nos leva ao Filho, que nos leva ao Pai, né? Então, é um caminho, né? Ou seja, o Pai nos deu o Filho para que a gente pudesse nascer no Espírito Santo. E o Espírito Santo nos leva ao Pai e o Filho nos leva ao Filho, e o Filho nos leva ao Pai, né? Então, por isso a gente reza, né? Novamente, a gente reza ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Ou seja, a gente tem que estar dentro do Espírito Santo para que a gente possa rezar ao Pai pelo Filho, tá bom? Então, se a gente escutar uma pregação, escutar qualquer coisa sobre Cristo, sobre Deus Pai, né, sem o Espírito Santo, é como uma água que lava a pedra, né? Ela passa direto, né? Ela não entra, ela não penetra, né? Então, quanto mais a gente estiver em contato com o Espírito Santo e mais próximo do Espírito Santo e mais alimentado do Espírito Santo a gente tiver, mais a gente vai conseguir se relacionar com Deus Pai e
ir a Ele pelo Filho, né? Então, por isso são tão importantes os sacramentos, por isso é tão importante a nossa vida de oração, porque isso tudo nos aproxima do Espírito, isso tudo como que afina a nossa alma para que a gente esteja mais atenta ao que o Espírito Santo nos fala, né? Então, sem o Espírito Santo, a gente não é possível que a gente veja o Filho, e sem o Filho, a gente não consegue se aproximar do Pai, tá? Então, o Espírito Santo é o primeiro que opera em nós, mas, por outro lado, é o último, em geral, que a gente toma consciência, né? Então, a gente falava lá, o Espírito Santo já estava presente desde o Antigo Testamento, ele que falou pelos profetas, depois o Espírito Santo vai falar no Novo Testamento através dos evangelhos, né? E aí que a gente vai entendendo aos poucos, eu vou falar isso na próxima aula, como que a Santa Igreja, ela é orientada pelo Espírito Santo e ela vai identificando aonde está o Espírito Santo, e por isso ela foi capaz de compilar quais seriam os livros que entrariam no Novo Testamento, ou seja, quais eram os livros onde o Espírito Santo de fato falava, e que de fato depois esse mesmo Espírito Santo que inspirou o Novo Testamento falaria ao coração de cada um dos fiéis, né? Mas ao mesmo tempo, como a gente sabe que nem sempre a gente está muito afinada, porque muitas vezes a gente entram muitas coisas na nossa cabeça que nos confundem em relação ao que o Espírito Santo de fato está nos ouvindo, entra aí o magistério da igreja para ir nos orientando, para ir atualizando, não no sentido de mudar a doutrina, não no sentido de mudar a Sagrada Escritura, mas no sentido de como a gente vai viver os ensinamentos de Cristo no nosso tempo atual. Então, por exemplo, no tempo de Cristo não havia, por exemplo, anticoncepcional. Então, a igreja, ela se reúne e a gente acredita que ela está sendo guiada pelo Espírito Santo para orientar os fiéis de acordo com essa nova coisa que surge, né? E dar orientações. Quando surge, por exemplo, uma ideologia nova, quando surgiu, por exemplo, o comunismo, o que a igreja, enquanto corpo de Cristo e que está unida pelo Espírito Santo, o que a igreja pode orientar os seus fiéis sobre essa nova realidade, né? E falar, olha, quem é comunista não pode ser cristão. Há uma coisa que impede a outra, né? E então a igreja, ela vai se unindo através do seu magistério, e é muito impressionante como o magistério da igreja fala sobre temas tão atuais e tão importantes, e essas mesmas coisas que foram ditas há séculos atrás, elas são tão atuais para nós também, né? Então, a gente vai falar isso um pouco na frente, sobre o papel do Espírito Santo na igreja, tá? Então, a gente já falou que o Espírito Santo, ele é uma das pessoas da Santíssima Trindade, consubstancial ao Pai e ao Filho, ou seja, o Espírito Santo é Deus. Ele tem a mesma substância de Deus Pai e Deus Filho, né? Então, voltando rapidinho, a Santíssima Trindade é uma natureza divina e 3 pessoas. Então, o Pai, Filho e Espírito Santo, eles são Deus, né? E eles são Deus uno, mas ao mesmo tempo eles são 3 pessoas. E eles têm a mesma substância, que é a mesma natureza, que é a natureza divina, tá? Então, por isso a gente fala, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Então, quando a gente está tratando o Espírito Santo, a gente não está tratando uma outra coisa que não o próprio Deus, tá? A gente está tratando, mas alguns santos nos orientam a que a gente tenha um trato pessoal com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Então, meditar sobre o Espírito Santo, meditar o papel que ele tem na nossa vida, estar atenta às moções do Espírito Santo, né? Isso tudo nos ajuda a crescer e a nos conformar com Cristo e a chegar ao Pai, tá? Então,
nos últimos tempos, ou seja, quando depois da salvação e que Cristo ressuscitou e ele ascendeu aos céus, ele mandou o Espírito Santo. Então foi inaugurado, né, o tempo do Espírito Santo, que é esse tempo que a gente vive, que é de fato o tempo da igreja, que é quando a gente fala sobre a igreja ser esse braço de Cristo no mundo. É exatamente isso, porque o Espírito Santo, ele passou a ser esse que orienta o mundo a Cristo para chegar ao Pai, né? Então o Espírito Santo, que é a igreja, é ali que ele chega em nós, né? E ele faz isso através da igreja, porque quando a gente é batizado, a gente é unido a ele, né? É unido a esse corpo, né? E é através desse organismo que a gente consegue estar unido a Cristo, e é através dessa união com Cristo que a gente vai ser salvo, tá? Então, isso que eu já falei com vocês. Então, a gente fala, né? Na prática, quando a gente fala sobre a comunhão dos santos, é exatamente isso, né? A comunhão dos santos é essa comunhão que há no corpo místico de Cristo. Ou seja, quando eu estou bem espiritualmente, eu alimento positivamente o corpo de Cristo. Quando eu estou mal espiritualmente, quando eu cometo um pecado, quando eu me afasto da Santa Igreja nesse sentido, eu estou atrapalhando a comunhão dos santos, né? Então, por isso, quando a gente agora estava, né, rezando por um milagre para a Olivia, né? Então, essas orações desse milagre que a gente, enquanto ser humano, achava que era o melhor, dela ficar curada e permanecer conosco, isso não estava nos planos de Deus, né? E essas orações, elas não foram em vão, elas todas foram incorporadas à igreja, e pela comunhão dos santos a gente não sabe onde essas orações chegaram, né? Eu fiquei pensando nessa, nossa, agora com isso tudo acontecendo no Afeganistão, imagina quanto essas orações fervorosas que de fato transformaram essas vidas, o quanto isso não respingou, digamos assim, nessas almas, né? Nessas almas que estavam precisando, em almas, por exemplo, que estavam no hospital e que estavam precisando se converter para serem salvas, né? A gente não consegue ter noção da dimensão de tudo isso, né? O Espírito Santo, a gente fala, né? Creio na ressurreição da carne, né? Ele é o vivificador. Ele vai ser foi ele, óbvio, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, mas ele quem ressuscitou o próprio Cristo, né? E quem nos ressuscitará nos últimos tempos, né? Quando acontecer a segunda vida de Cristo, né? Ele que nos dá a vida eterna, como eu dizia, né? A gente já aqui na Terra, através do Espírito Santo, a gente já tem essa participação na vida eterna já aqui na Terra, né? Quando a gente vive de acordo com aquilo que Deus espera e a gente faz com que o Espírito Santo viva em nós, né? E na vida dos santos, a gente vê uma antessala do céu, né? A gente fala, nossa, como é possível uma pessoa viver assim, né? E é difícil, de fato o Espírito Santo quem vivifica tudo isso em nós, né? Então, a gente, portanto, olha o Espírito Santo através da sua obra, né? Então, a gente já dizia, né? A gente vê o Espírito Santo nas Sagradas Escrituras, a gente vê o Espírito Santo na tradição da igreja, né? E a tradição da igreja não é uma espécie de segredo que foi sendo contado de pessoas às pessoas até chegar a nós. E aí, nossa, olha que telefone sem fio, obviamente que deu ruim. Não, a tradição da igreja, como a gente falava na nossa primeira live, né? A tradição é a vida divina encarnada nos fiéis, né? Então, de fato, a doutrina da igreja não é uma doutrina que tá lá num papel e que a gente precisa seguir uma série de regras, né? Não é isso, né? A doutrina da igreja, ela precisa ser vivificada na vida dos fiéis. E é o que a gente falava, quando a gente vê um fiel que está vivendo de acordo com os ensinamentos da igreja, que está permitindo que o Espírito Santo fale nele, que está permitindo que o Espírito Santo viva nele, né? Que está vivendo heroicamente a sua fé,
como isso fala, nossa, tem algo diferente nessa pessoa, tem algo diferente que eu quero ser como essa pessoa, tem algo diferente que ela desperta em mim. E é essa vida real, pulsante, que é a tradição da igreja, né? Que é a doutrina de Cristo encarnada na vida dos fiéis, né? Então, o Espírito Santo, como eu dizia, está no magistério da igreja, nos papas, nos bispos. Samia, mas o papa é sempre infalível, ele sempre está ouvindo o Espírito Santo, os bispos também. Não, claro que não é assim, né? Mas a gente vai explicar isso um pouco mais na frente, como é que o Espírito Santo age e como que a doutrina da igreja ela vai sendo formada de maneira bem sólida com as orientações do Santo Padre, com as orientações nos concílios, e que obviamente é o Espírito Santo quem está lá, né? O Espírito Santo está presente na liturgia sacramental, ou seja, nos sacramentos da igreja. Então, é o Espírito Santo que permite os sacramentos, né? Então, os sacramentos, eles são sempre a ação do Espírito Santo em nós, né? Então, todos os sacramentos é Deus Pai quem envia o Espírito para gerar o Filho. Então, a dinâmica de todos os sacramentos é sempre assim. É Deus Pai que envia o Espírito para gerar o Filho em nós. Então, por exemplo, no batismo, é Deus Pai quem derrama o Espírito Santo, e a gente vê isso acontecendo na água do batismo, né? A gente vai ter uma aula sobre todos os sacramentos, né? Isso aqui é só para vocês entenderem mais ou menos como o Espírito Santo funciona. Para que a gente se torne filho no Filho, né? Então, o Espírito Santo, ele é a força que gera o Filho de Deus em nós, para que a gente possa ser um membro desse corpo de Cristo. Então, quando a gente é crismado, Deus Pai envia o Espírito Santo para que gere em nós o ungido, né? Que é o próprio Cristo, que é o ungido. Então, na crisma, a gente é ungida, a gente passa a ser soldado de Cristo. Então, gera em nós a força de Cristo nesse sentido. Na Eucaristia, Deus Pai envia o Espírito Santo para que se realize o Filho no pão e no vinho, né? Para que aconteça no pão e no vinho o Filho, a sua verdadeira carne, a carne, o sangue de Cristo ali no pão e no vinho, né? No sacramento da Eucaristia, da penitência, Deus Pai envia o Espírito Santo para que seja gerado em nós o Cristo Redentor, né? O Cristo que redimiu na cruz os nossos pecados. Então, Cristo Redentor, ele passa a existir em nós, né? O pecado é apagado. A ação de Cristo, que Cristo conseguiu na cruz, aquilo atualiza em nós no sacramento da penitência, né? No sacramento da unção dos enfermos, Deus Pai envia o Espírito para gerar em nós o Cristo ressuscitado, né? Aquele que a gente quer alcançar, né? Aquele a nossa esperança em Cristo ressuscitado. Ou seja, a unção dos enfermos tem o poder de libertar-nos do poder do mal, né? De dar-nos a saúde física, se assim for da vontade de Deus, de nos dar força para combater o bom combate, que de fato é o combater até o fim, sendo outros Cristos, né? Ou seja, é esse momento da passagem da cruz para a vitória, quer seja nos devolvendo a saúde da alma, quer seja nos devolvendo a saúde da alma com a nossa morte e permitindo que a gente entre na vida eterna, né? O sacramento da ordem é a mesma coisa, é o Pai que derrama o Espírito que gera naquele homem Cristo sacerdote. No sacramento do matrimônio, é Deus Pai que derrama o Espírito que faz com que naquele homem e naquela mulher seja gerado o sinal de fidelidade de Cristo o sinal da fidelidade de Cristo pela sua igreja, né? Então, o sacramento do matrimônio é um sinal
Ou seja, é um sinal vivo e eficaz da graça de Cristo, né? E de que nós vamos viver no nosso matrimônio, na nossa vida matrimonial, as pessoas poderão ver Cristo, o amor que Cristo teve pela sua igreja e o amor da igreja por Cristo naquele casal, né? Então, na nossa oração pessoal, o Espírito Santo vai agir em nós, nos carismas da igreja, nos ministérios da igreja, né? E nos santos da igreja, de fato, que a gente vai ver Cristo vivendo naquelas pessoas, né? Então, a gente sabe, né, que Cristo revelou o Espírito Santo nos seus ensinamentos e vai comunicar à igreja nascente, que foi o que aconteceu em Pentecostes, né, exalando o seu alento sobre os apóstolos depois da ressurreição, né? Então, foi o que aconteceu. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi enviado para permanecer com os apóstolos, permanecer na igreja, no corpo místico da igreja, vivificando a vida dos apóstolos, né? Então, uma vez eu ouvi isso e achei muito bonito, né? Os atos dos apóstolos, a nossa vida é como se fosse a continuação dos atos dos apóstolos nesse sentido, né? Obviamente que a revelação acaba ali quando morre o último apóstolo, né? Mas não é que a gente vá revelar novas coisas sobre Deus, mas o que o Espírito Santo faz na vida daqueles apóstolos, o que o Espírito Santo faz na vida daqueles discípulos, isso continua na vida de cada um de nós dentro da igreja, né? Então, a gente nas próximas aulas vai conversar um pouquinho sobre essa realidade que é a Santa Igreja, né? Mas era necessário que a gente falasse um pouco da presença do Espírito Santo para que a gente consiga entender essa realidade que é a igreja, que muitas vezes é uma realidade muito difícil para que as pessoas entendam, porque as pessoas olham a igreja com olhos muito humanos e a igreja é uma realidade sobrenatural, né? É uma realidade desejada por Deus e que é necessário manter essa unidade, né? E é muito bonito que a gente tem momentos na liturgia em que a gente reza pela unidade dos cristãos, né? Porque o Espírito Santo é um só, então não é possível ele falar com cada uma coisa, né? Há uma unidade e é necessário a gente ver que unidade é essa, e essa unidade nos leva ao Filho, né? E esse nos leva ao Pai, tá bom? Então, era um pouco isso que eu queria falar, espero que tenha ficado claro. Obviamente, há muitas coisas que a gente pode falar do Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele de fato é o doce hóspede da alma, né? Então, de fato, ele vive em nós. E apesar, como a gente falava, né? Apesar de ser acho que a pessoa da Santíssima Trindade mais difícil da gente entender sobre e tudo, é ele quem mais age, né? Como a gente falava, né? Como o ar. Sem o ar, a gente não consegue respirar. E o Espírito Santo é exatamente isso na nossa vida. Então, o Espírito Santo age em nós o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Então, para que a gente tenha uma boa ação, uma boa intenção, para que a gente consiga rezar o nosso terço, para que a gente consiga assistir a nossa missa bem assistida, para qualquer coisa que a gente vá fazer, a gente precisa que antes o Espírito Santo tenha tocado na nossa alma e, obviamente, que a gente corresponda a esse toque do Espírito Santo, né? Então, a grande questão é que a gente consiga ser dócil, como eu dizia, né? Que a gente consiga ser dócil ao Espírito Santo para que a gente possa viver a vida de Cristo em nós, tá bem? Então, vamos tomar que semana que vem a gente consiga. Eu tô um pouco receosa porque no dia 15 eu vou lançar o meu novo curso e vai ser uma batida forte. Então eu tô realmente com medo de provavelmente eu vou ficar algo sumida daqui. Mas eu vou tentar, mesmo que eu não dê aula de catequese, vir aqui falar alguma coisa com vocês para mantê-los animados na fé. Combinado? Então tá bom. Um beijo grande. Tchau, tchau.